Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 94, falando sobre o Poder Judiciário, e o tema deste vídeo é sobre o Quinto Constitucional. O que é isso, professor? Quinto Constitucional. É simples, 1/5 dos lugares em determinados tribunais, não são todos, são reservados para membros do MP e da advocacia que atendam a alguns requisitos. Vamos a eles. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. E o parágrafo único diz: recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Professor, parece algo complicado. Te garanto que não é. Você vai ver de uma forma bem simples e objetiva, prática e objetiva, neste vídeo, como fazer o seu esqueminha aí no seu caderno, no seu material, e acertar as questões de prova que se referem ao Quinto Constitucional. Não vá para uma prova sem entender o artigo 94, principalmente se for uma prova para o Ministério Público e para o Judiciário. Vamos lá. Quinto Constitucional, o que temos que entender? 1/5 das vagas nos tribunais, em alguns tribunais, é destinada a membros do MP e da advocacia. São todos os tribunais? Negativo. Você vai ver lá no artigo 104, 105, salvo engano, que o STJ ele não tem 1/5, ele tem 1/3 das vagas destinadas para tal fim. Então, não pode ser chamado de Quinto Constitucional. Fique atento a isso para não cair em pegadinhas de prova. Mas o artigo 104, 105 nós vamos estudar mais à frente. Qual é o procedimento, professor? O procedimento é simples. O órgão de representação da classe, no caso do Ministério Público e no caso dos advogados, que seria a OAB, vai fazer o quê? Vai elaborar uma lista sêxtupla e vai enviar ao tribunal competente. Quais são os tribunais competentes, professor? Ora, nós temos o TRF, o TJ, o TJDF, que estão aqui elencados no artigo 94. Mas você também vai ver que lá no TST, na aula do artigo 111A, também há menção ao Quinto Constitucional e também nos TRTs, de acordo com o artigo 115. Então, não deixe de acompanhar as aulas do artigo 111A e artigo 115 aqui no canal. Bom, depois disso, o que acontece? O tribunal, ao receber essa lista sêxtupla, enviada pelos órgãos de representação do Ministério Público e dos advogados, que no caso é a OAB, é lógico, é claro, para os membros dessas classes que atendam aos requisitos constitucionais. Mas vamos dividir por parte. Daqui a pouco a gente volta nos requisitos e você vai ver que é muito fácil. Então, o tribunal, em posse dessa lista sêxtupla, vai elaborar a lista tríplice, ou seja, vai pegar 3 dos 6 e vai encaminhar para o chefe do executivo. Aqui é muito simples. Se falar de TJ, nós vamos ter o quê? O governador. Agora, quando a gente fala do TRF, do TST, do TRT, por exemplo, será quem? O presidente da República. E então, em 20 dias subsequentes a receber esta lista tríplice, escolherá um de seus integrantes. Professor, pensei que era difícil, estou vendo que é muito fácil. É claro que é fácil. Por exemplo, Quinto Constitucional de um tribunal que tenha 27 ministros. Por exemplo, o TST, 27 integrantes, não é verdade? Quinto Constitucional equivale a quê? A 5, alguma coisa. Então, arredonda para mais. Ah, professor, podia arredondar para menos. Não, se arredondar para menos, não vai ser quinto. Não vai ser o Quinto Constitucional. E não é isso que a Constituição traz. Ela traz o quê? O Quinto Constitucional. Dá o total de 6, não é verdade? É muito fácil. 3 serão integrantes do MP
e outros 3 advogados. Muito simples, muito fácil de entender, tá? O exemplo também nos ajuda. Se for um número ímpar, é óbvio que haverá, então, uma alternância entre 3 e 2 ali para a lista de advogados e membros do Ministério Público. Muito bem, e quais são os requisitos? Os requisitos estão no artigo 94, muito simples de entender e muito fácil. Para os membros do MP e para os advogados. O que nós temos para os membros do MP? Mais de 10 anos de carreira é o requisito que o texto traz. E para os advogados, notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de carreira. Professor, então, para os advogados, há mais requisitos do que para os membros do MP? De maneira nenhuma. O membro do MP tem que ter a sua reputação ilibada, é óbvio, e o seu notório saber jurídico já foi auferido quando prestou concurso. Então, os requisitos, embora implicitamente, são os mesmos. Não esqueça, na hora da sua prova, de marcar de acordo com o texto constitucional, tá? Na próxima aula, artigo 95, vamos falar das garantias aos juízes. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.